fechar o terceiro vídeo de hoje. Vamos continuar falando sobre a metafísica, mas vamos falar sobre David Hume. Vamos falar sobre Hume e o colapso da metafísica. O que Hume vai encontrar pela frente? Quando Hume entra em cena, nós estamos falando do século XVIII, a metafísica europeia ela é um edifício imponente. Descartes ele colocou o sujeito no centro. Leibniz encheu o universo de mônadas. Wolff transformou a ontologia em um sistema quase matemático. E tudo isso é muito grandioso. Só que tudo isso, segundo Hume, foi construído no ar. A sua pergunta, a pergunta que David Hume faz, ela é uma pergunta simples, ela é uma pergunta devastadora. De onde vêm as ideias? Essa pergunta pode parecer inocente, mas ela vai desmanchar aquele prédio imponente que eu falei no início, tijolo por tijolo. Hume estabelece um critério bem radical. É uma navalha. Toda ideia legítima ela deve ser rastreável a uma impressão sensível. Não é somente uma navalha, ela é uma navalha empirista. Né? Toda ideia legítima deve ser rastreável a uma impressão sensível. Toda ideia legítima tem que ser passível de ser experimentada. Se você não consegue apontar a experiência que originou o conceito, aquele conceito é vazio. Quando nós aplicamos isso à metafísica tradicional, a substância, a alma imortal, causalidade necessária, Deus, o resultado é um cemitério de abstrações. Porque isso não pode ser rastreável a uma impressão sensível. Isso não é um ceticismo por prazer. Isso é uma higiene intelectual. Hume não destrói a metafísica por estar de mau humor. Ele simplesmente exige que a metafísica prove o que ela afirma. Aqui nós temos o golpe mais preciso de Hume. O problema da causalidade. A espinha dorsal de qualquer metafísica considerada séria. Nós vemos uma bola bater na outra e a outra se mover. Então nós vamos concluir: a primeira bola causou o movimento. Mas o que de fato nós observamos? Sequência. Nunca necessidade. A conexão necessária entre causa e efeito não está no mundo. Está no hábito da nossa mente de esperar a repetição. Esse hábito ele é catastrófico. Se a causalidade é um hábito
psicológico e não uma verdade metafísica, toda a física, toda a teologia, toda a ontologia que dependem delas, elas estão suspensas no vazio. Mas aquela navalha empirista que eu falei antes, Hume vai virar ela para dentro. Porque se toda ideia exige uma impressão, qual é a impressão do eu? Hume olha para dentro e descreve o que encontra com uma honestidade brutal. Um feixe de percepções em fluxo constante. Calor, dor, pensamento, memória. Nenhum observador estável, nenhuma substância persistente. Aquele sujeito que Descartes havia colocado no trono da modernidade simplesmente não aparece quando Hume vai procurá-lo. O cogito cartesiano, ele vai perder o chão em Hume. Quando Hume faz isso, Hume não está matando a filosofia. Hume está forçando a filosofia a crescer. Kant diria que Hume, Kant disse que Hume o despertou de um sono dogmático. E isso é a maior homenagem que um filósofo pode receber. A crise que Hume provoca é uma crise saudável da pergunta que recusa a resposta fácil. Nós estamos falando de um mundo onde a metafísica servia de consolo religioso, racional, institucional. Hume tem a honestidade de dizer: não sabemos tanto quanto fingimos saber. E essa honestidade, ela é desconfortável, como é o coração da filosofia. Desconforto.